From ABC, this is World News Tonight with Peter Jennings. Reporting tonight from Berlin. From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in the thousands. They are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, Die Mauer muss weg, the wall must go. Thousands and thousands of West Germans come to make the point that the wall has suddenly become irrelevant. Something, as you can see... If there's someone who sleeps for 8 weeks and you told him what happened here, he thinks you're crazy. It's unthinkable. Unthinkable, undenkbar, impensável. Pois é, pessoal, esse é o termo que realmente descreve os acontecimentos da Alemanha naquela época, quando o regime comunista chegava a seu fim. E realmente é algo impensável, e também a conexão que tem com o renascimento da Lange & Söhne, que também seria impensável considerar que essa marca poderia renascer depois de tantos anos, com tantos obstáculos e desafios que tiveram que enfrentar. E tudo isso se deve à história de uma pessoa que eu vou contar um pouquinho hoje. Wie geht's? Ich bin Trevor und heute auf dem Kanal Relógios Sem Fronteiras Teil 2 für die unglaubliche Geschichte für die Lange & Söhne. Bem, pessoal, e vamos começar esse vídeo, né, exatamente onde deixamos a primeira parte. Para quem não assistiu, por favor, dá uma olhada, vou deixar o link agora aqui em cima. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, segue a gente no Telegram, que vou deixar o link embaixo aqui na descrição, e também no Instagram. Bom, então da mesma maneira que a Alemanha estava passando por momentos e acontecimentos nunca antes considerados possíveis, foi nesse momento que Walter Lange identificou que ele poderia, assim como ele estava testemunhando, né, o renascimento do seu país, que ele poderia trazer de volta à vida a empresa da sua família. Bom, e como a gente falou na primeira parte, né, pessoal, Walter Lange ele estava presente no local da fábrica da sua empresa quando ela foi bombardeada pelas forças soviéticas nesse último push das forças aliadas na Alemanha. A fábrica ela foi bombardeada no último dia da guerra. Logo no dia seguinte que a fábrica foi destruída, a guerra acabou, a Alemanha se entregou. E eu acho que isso também é um impacto muito grande, que foi totalmente desnecessária essa destruição. Toda a perda de vidas que houve nesse bombardeio, na invasão de Glashütte. Realmente eu acho que não fez nenhuma diferença. Totalmente desnecessário. A guerra já estava perdida, não havia necessidade. Então acho que isso também, com certeza, deve ter sido um fator que psicologicamente afetou muito, não somente Walter Lange, mas todas as pessoas daquela cidade. Então aqui, pessoal, como sempre no canal, né, que eu sempre tento dar um pouco de contexto, que às vezes divergem da nossa narrativa central dos relógios, mas é importante um contexto histórico, social, cultural, econômico, político, para que a gente possa entender exatamente, né, certas decisões e certos acontecimentos. E aqui não é diferente, mais do que qualquer outra marca, mais do que qualquer outra história que eu já contei no canal, a Lange & Söhne teve uma história muito particular devido à sua época, devido à sua importância e sua posição, né? Tanto na indústria do relógio, mas como uma empresa comercial importantíssima na região de Dresden. Bem, como vimos então na primeira parte pessoal, Dresden, depois da Segunda Guerra Mundial, ela ficou sob comando soviético. Isso porque a União Soviética criou, né, o que ficou conhecido como a Cortina de Ferro, que separou a Alemanha em duas partes, o lado Ocidente, livre, e o lado Oriente, comunista. Então a Cortina de Ferro realmente procurou criar e manter uma barreira política, militar e ideológica erguida pela União Soviética, para selar a si mesma e seus aliados dependentes de qualquer tipo de contato com o Ocidente e outras áreas não comunistas. Bem, com a morte de Joseph Stalin em 1953, as restrições e a rigidez da Cortina de Ferro foram um pouco reduzidas, né? Mas infelizmente, pessoal, com a construção do Muro de Berlim em 1961, fez com que essa separação e esse regime comunista permanecessem naquela área. Mas foi no dia 3 de outubro de 1990 que o impensável aconteceu. Pois é, pessoal, a reunificação alemã. A República Democrática Alemã foi dissolvida e seu território tornou-se parte da República Federal da Alemanha.
E foi nesse cenário político e social, nessa renovação, nessa liberdade, que Walter Lange decidiu começar a trazer de volta o nome da sua família e prosperidade para a cidade de Glashütte. E aqui, pessoal, eu vou deixar um vídeo que a gente pode escutar um pouquinho o próprio Walter Lange contando um pouco da sua trajetória. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich habe nicht daran gedacht, dass es je wieder dazu kommt, dass wir lange Uhren bauen. Und ich dachte mir, die Wiedervereinigung, die erlebst du auch nicht. Und lange funktioniert eigentlich nur in Glashütte. Das können Sie woanders nicht wieder installieren. Und dann kam doch völlig unvorbereitet die Wiedervereinigung und da hat man sich natürlich Gedanken gemacht, was wird aus Glashütte. Das war mein erster Gedanke, muss ich Ihnen ganz offen sagen. Mir ging es Glashütte. E outra pessoa, pessoal, que foi realmente crucial no surgimento, né, na renovação, no rebirth da Lange & Söhne foi Günther Blümlein. Naquela época ele já estava responsável por duas outras grandes empresas suíças de relojoaria, né? A IWC, Schaffhausen, e a Jaeger-LeCoultre. Mas foi realmente com a Lange & Söhne que ele conseguiu sua maior realização, suas maiores conquistas e realmente firmar seu nome no mundo da horologia. E ele mesmo disse que não conhecia nada da história da Lange ou sobre a cidade relojoeira de Glashütte até a queda do Muro de Berlim. Mas ele reconheceu rapidamente o potencial comercial e social que um projeto como esse envolvia. E hoje podemos dizer que é uma das maiores histórias da relojoaria mundial. Então Walter Lange e Blümlein realmente tiveram uma parceria sensacional. Blümlein já é bem estabelecido no setor e Walter Lange realmente com toda essa história, com toda essa empresa, com todo esse potencial aí querendo trazê-lo de volta ao mercado. Então, no dia 7 de dezembro de 1990, exatamente 145 anos após o seu bisavô, a marca A Lange foi novamente registrada. Como a gente viu no primeiro vídeo, a Lange foi dissolvida após a Segunda Guerra Mundial, já que todas as empresas daquela parte da Alemanha se tornaram estatais, né? Eram parte do governo soviético. Bem, agora vamos ver, né, pessoal? A parceria entre Walter e Blümlein já estava consolidada. Foram anos de trabalho e de planejamento e ambos tinham os mesmos propósitos. Eles queriam criar os melhores relógios do mundo, queriam revitalizar a cidade de Glashütte através da relojoaria e queriam consolidar o nome de A Lange & Söhne mais uma vez no mundo da horologia, mantendo todas as tradições da família Lange. Bom, então com isso eles já estavam com quase todas as cartas à mão, praticamente para já lançar a empresa, né? Bom, peraí, quase. Faltavam duas coisas. Primeiro, faltava um local, né? Eu acho que não tinha dúvida que no planejamento, na estratégia deles, Glashütte sempre foi essencial. Só que eles não conseguiam ter Só que Walter Lange só tinha um lugar na cabeça dele. Ele queria voltar às raízes. Ele queria que a fábrica fosse aonde ele presenciou a destruição da fábrica. Infelizmente, aquela propriedade não estava disponível, porque ainda era parte da GUB, esse consórcio de relojoeiros que foi formado após a Segunda Guerra Mundial, e eles não liberaram. Então eles montaram outra fábrica do lado, só vou dar um pulinho aqui, só que em 7 de dezembro, mais uma vez, 2001, eles conseguiram voltar aí a sua fábrica original, e é onde eles estão até hoje, né? Então isso foi essencial no legado que eles estão deixando. E a outra coisa que eles precisavam mão de obra, né? Então, eles sabiam que eles iam para Glashütte, eles sabiam o que eles queriam, já tinham todos os contatos comerciais, tinham a marca, tinham o brand ambassador, quem melhor que Walter Lange, né, para dar essa apresentação, mas eles não tinham mão de obra. Então aqui entra outro grande nome na história da Lange & Söhne, Hartmut Notte. Ele se tornou Managing Director e ele ajudou em todo o processo seletivo. E é muito interessante considerar isso, pessoal, porque quando eles voltaram para Glashütte já com o intuito de abrir a Lange & Söhne, grande parte das pessoas que foram para o processo seletivo, que foram para trabalhar, eram descendentes de pessoas que trabalhavam já na fábrica. Eram netos, bisnetos de pessoas que trabalharam na fábrica antes da guerra. Então, realmente, toda essa conexão familiar, toda essa mentalidade familiar já começou a retornar
para a Lange & Söhne. Então isso foi muito importante, que é uma coisa única que a Lange realmente carrega até hoje em seu DNA. Bem, então agora eles já estavam com quase tudo, né? Blumlein, Walter Lange, Notte, cada um aí fazendo sua função, todos aí empurrando, né? Fazendo os trabalhos para lançar a marca. Mas o que acontece? Teve mais um problema, né? Essa mão de obra não estava capacitada, digamos, para poder cumprir com as exigências, as demandas, expectativas, né? De reintroduzir no mercado uma das maiores casas de urologia, uma das grandes fabricantes de relógios da Saxônia. E aqui foi Blumlein, uma sacada genial que ele teve. Como Blumlein já estava responsável pela IWC, como já falei no vídeo, ele traz então uma lenda viva, digamos assim, que foi crucial no desenvolvimento da Lange & Söhne. Pois é, Kurt Klaus, o relojoeiro, o watchmaker da IWC, ele é chamado então para capacitar todo esse novo staff da Lange & Söhne. Então muitos dos funcionários que foram contratados vão para Schaffhausen, passaram um grande período trabalhando com Kurt Klaus, ou Kurt Klaus foi várias vezes a Glashütte para poder capacitar essa equipe. Bom, e não foi tanto tempo assim, né, pessoal? Foram apenas 4 anos, desde o registro do nome da Lange & Söhne até o lançamento da sua primeira coleção, foram apenas 4 anos, realmente muito trabalho. Bom, e aqui, pessoal, que eu acho que a gente precisa mais uma vez dar um pouquinho de contexto, né? Já que a situação do nosso segmento no anos 90 estava bem diferente do que é hoje. Mas antes disso, eu acho que a gente tem que voltar até um poucos anos, antes da época dos 90, porque eu pessoalmente, né, tenho como a data de início da crise do Quartz, ou Quartz Crisis, o dia 25 de dezembro de 1969, que foi o dia do lançamento do Sequel Astron. Essa crise durou até o início dos anos 90, no meu ver, e a Quartz Crisis levou muitos fabricantes suíços a buscar refúgio, se podemos dizer assim, no segmento de luxo, como a Patek Philippe, Vacheron Constantin e a Rolex. E aqui eu acho que realmente a Rolex foi uma das grandes empresas que foi a líder em fazer essa transição, onde os relógios automáticos e mecânicos fabricados numa linha de produção um pouco menor naquela época, saíram do segmento de relógios de precisão, de cronometria e realmente se tornaram artigos de luxo. E a Rolex foi uma das primeiras empresas, uma das empresas mais importantes, com marketing mais agressivo em virar essa jogada, em tornar os relógios suíços mecânicos e automáticos em artigos de luxo. Todo o marketing dos anos 90 foi focado nisso. E claro, as peças então também deveriam corresponder a essa imagem. Então muitas das grandes introduções de grandes complicações foi durante essa época, porque foi nessa época que o relógio suíço se consolidou como um artigo de luxo que conhecemos hoje. E essas eram as considerações comerciais que a Lange precisou avaliar durante a criação de seus novos lançamentos. O mercado já não era mais o mesmo do que era antes da guerra, e estavam saindo da crise do Quartz. Então todas essas adaptações foram muito bem avaliadas por Blumlein, Walter Lange e Notte. Bem, pessoal, e aí foi no dia 24 de outubro de 1994 que a Lange & Söhne voltou. E a coleção inicial, que reintroduziu a Lange no mercado, foram 4 relógios. O Lange 1, Lange 1, Lange 1, Saxonia, Arcade e o Tourbillon pour le Mérite. Então, pessoal, vamos escutar o próprio Walter Lange aqui de novo, como foi esse lançamento tão esperado. 1994, da hatten wir dann die ersten 4 Muster fertig, die Lange 1, die Arcade, die Saxonia und das Tourbillon. Da haben wir erstmal 12 namhafte Juweliere eingeladen, um ihnen die Uhren vorzulegen, was die dazu sagen. Wir sind rein, was werden die sagen? Ja, das gewusst haben wir es nicht. Und wir haben es gehofft, dass sie Zustimmung bekommen, die Uhren. Aber das mit allen neuen Sachen, da wissen sie nie, wie es ausgeht. Als sie in einhelligen Jubel ausbrachen über diese Uhren, da war es geschehen, das für uns. Also da wussten wir, es wird gelingen.
am 24. Oktober haben wir die Fachpresse eingeladen. Das Großdatum der Uhren stand am 25. Wir hofften, dass die Journalisten dann nach der Veranstaltung schnell einen Bericht schreiben mit dem Bild und dass dann eben die Zeitung am 25. Oktober erscheint und auf der Uhr ist auch der 25. Wir haben das erreicht, was wir wollten. Die ganze Weltfachpresse schrieb über diesen Exoden lange 1. Diese andere Form, die andere Ansicht der Uhr, das ist 100%ig aufgegangen. Mit einem Schlag war in Fachkreisen der Name A. Lange und Söhne und im Angebinde der Ort Glashütte wieder bekannt. Eu não vou falar de todas as peças, tá, pessoal? Mas eu acho que um ícone hoje da relojoaria, sem dúvida nenhuma, é o Lange One. Vou falar brevemente sobre essa peça, porque ela carrega todos os conceitos e valores que a Lange & Söhne expressa em suas peças, sejam eles conceitos inovadores, conceitos de design, histórico e muito mais. Bom, em primeiro lugar, né, o Lange One é um relógio relativamente grande para sua época, né, com 38,5 mm de caixa. E quando você olha para o mostrador, por mais que tudo pareça desequilibrado, fora de centro, mas realmente está tudo matematicamente localizado de acordo à proporção áurea. Realmente é algo único na fabricação de mostradores de relógio na época, e também essa homenagem a Gutkäse e a Ferdinand Lange com um mostrador, né, o Big Date, digamos, né, que também fora de centro, inspirado no relógio de pau, no relógio da Ópera de Dresden. E realmente, né, pessoal, aí você consegue ver que nada foi deixado de fora, todos os elementos são dimensionados e posicionados de acordo a cálculos precisos. E é por isso que, apesar de sua aparente desordem, o mostrador do Lange One é tão atraente, é tão equilibrado, é tão único na relojoaria. Bom, após uma vida dedicada à relojoaria e à horologia e à sua cidade de Glashütte, e uma vida, digamos, né, dedicada aos mesmos valores que seu bisavô, Walter Lange, morre no dia 17 de janeiro de 2017. Hoje, o legado dele continua vivo, não somente com essas peças incríveis com as quais ele reintroduziu a Lange & Söhne e Glashütte no mundo da horologia, mas sim com todos aqueles com quem ele trabalhou. Bom, no dia 21 de julho de 2000, a Richemont anuncia que estaria comprando a Lange & Söhne. Isso fez parte das negociações que o conglomerado fez em suas expansões no setor, né? Comprando Le Manufacturier Horloger S.A., na empresa onde Günther Blume era diretor. Hoje, no comando da Lange & Söhne está Wilhelm Schmidt, né? Ele é o CEO desde 2011, né? E pessoal, várias entrevistas que eu assisti dele, eu realmente admiro muito o conhecimento e reconhecimento que ele tem das tradições, da história da Lange & Söhne e o papel fundamental dessa empresa com a cidade de Glashütte. E a importância de inovar, mantendo todos os valores históricos da marca. Sob o comando dele, a empresa continua inovando, mas sempre mantendo os cuidados de acabamento artesanal em cada componente. E realmente, pessoal, não seria possível, né, criar relógios como as peças da Lange com esse acabamento, com essa preocupação em entregar o melhor trabalho, se cada pessoa que está envolvida no processo de fabricação não está dando o seu melhor. E aqui eu não estou só falando de pagar um bom salário, ter bom benefício. Acho que quem trabalha na Lange & Söhne vai muito além disso. Como eu falei, quem trabalha na Lange é muito provável que já é descendente de alguém que já trabalhou na empresa, que entende a importância dessa marca com a cidade e a região, e que respeita e se preocupa pessoalmente com cada detalhe da sua função, e vai sempre entregar o melhor. Não apenas por responsabilidade profissional, né? Mas o peso e responsabilidade que eles têm com a fábrica, com seus colegas, com sua cidade. Essa é a excelência que Wilhelm Schmidt está mantendo e entregando hoje com os relógios da Lange & Söhne. Mas além do trabalho essencial de Wilhelm Schmidt, e acho que se eu puder só fazer um comentário aqui talvez, pessoal, em relação a Wilhelm Schmidt como CEO,
ele teve, antes de ingressar, né, 11 anos atrás, no mundo da relojoaria, ele sempre foi um petrolhead, né? Ele sempre foi um cara de carros. Trabalhou muito tempo na BMW e antes disso ele também já estava em outros grupos relacionados a isso. E acho que uma coisa que se fosse uma crítica, se eu pudesse fazer uma crítica, seria da constante presença de automóveis, de carros clássicos, da conexão da horologia com o automobilismo, que eu não estou negando que existe, mas eu acho que é um pouco excessivo às vezes, né? Então eu acho que esse só seria o meu comentário, se eu puder fazer isso, mas não há dúvida que o trabalho dele está sendo excelente. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, para mim, o Creative Powerhouse, né? Uma das pessoas mais importantes hoje na Lange & Söhne, com certeza é Anthony de Haas. Esse holandês, nossa, escutar o cara é intoxicante, né? A paixão, a entrega que ele tem, o conhecimento de cada detalhe, de cada pessoa, de cada parte da fabricação, e escutar ele falando sobre os relógios é incrível, pessoal. Para mim, sem nenhuma dúvida, Anthony de Haas é uma das pessoas mais importantes hoje em dia no mundo da horologia. O entusiasmo com o qual ele fala em cada apresentação que ele faz é muito representativo da responsabilidade de cada pessoa da empresa, independente da função. Ele passa muito bem todos esses valores, a paixão que existe por trás dessa marca. Anthony de Haas, como eu falei, é holandês, né? Ele estudou micromecânica e relojoaria, antes de passar alguns anos como relojoeiro responsável pelo serviço de pós-venda numa relojoaria na Holanda. Ele depois entra na Seiko, né? Mas foi quando ele entrou para a IWC Schaffhausen, em 1997, ele conheceu o Blumlein. E Blumlein, já naquela época, previu que ele um dia trabalharia para a Lange & Söhne. Anthony de Haas entrou para a empresa em 2004 e é responsável por várias inovações, tanto de materiais como construção e até modelos inovadores que estão sendo apresentados hoje pela marca. A trajetória que a empresa teve depois da queda do Muro de Berlim foi realmente uma história muito movimentada em muito pouco tempo. A gente tem que considerar que essa marca praticamente voltou em 1994. Claro que ela tem toda outra história, né, antes da Segunda Guerra Mundial, mas tudo que ela vem fazendo hoje é em respeito às tradições originais, mas toda a inovação, toda essa entrega, todo esse cuidado artesanal, todo esse trabalho à mão, o acabamento, essas inovações, sem dúvida é trabalho dessa equipe fantástica que está trabalhando hoje. E eu não estou só falando do William Schmidt e do Anthony de Haas, é cada um que trabalha naquela empresa. E acho que hoje, né, pessoal, a história foi bem focada nas pessoas, né, no trabalho dessas pessoas, nos personagens centrais do renascimento dessa grande marca histórica, né? Mas, como eu falei já em outros vídeos, né, por mais que a horologia trata com conceitos da medição do tempo, algo que é totalmente intangível, é com as pessoas onde o nosso segmento consegue materializar peças incríveis através dos sonhos de cada um. E cada pessoa que eu falei hoje teve um sonho. Juntos, todas as pessoas juntas criaram algo incrível. Uma empresa que mudou o destino não apenas de um sonhador, e nem apenas de várias pessoas, mas de uma cidade, de toda uma região. E quando a gente considera, né, toda a história que eu contei nessas duas partes, percebemos a importância que esta marca teve, não apenas no mundo da horologia, mas sim na vida de tantas pessoas, nas gerações de tantas famílias. A cidade de Glashütte e todos os seus habitantes devem muito a Ferdinand e Walter Lange. O legado deles vive, não somente em seus relógios ou em sua marca, mas sim em cada pessoa desse grande polo da relojoaria do mundo. Sempre inovando, mas sempre respeitando os conceitos e valores impostos por Ferdinand Lange. E como diria Walter Lange, nunca parando. Bem, pessoal, espero que tenham gostado aí da narrativa de hoje. Eu sei que às vezes pode ser muito pesado em questões de personagens, datas, acontecimentos, mas é muito importante a gente reconhecer a importância de certas marcas. E eu acho que a história da Lange & Söhne é única e é muito importante. Eu queria transmitir toda essa história, essa narrativa, para que a gente pudesse verdadeiramente apreciar a marca e a importância que ela tem.
Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Por favor, se inscreve no canal se não se inscreveu, porque é muito importante a gente tentar difundir aí os conceitos da urologia para todo mundo aí que está começando a entrar nos relógios, está começando a considerar os relógios, muitas vezes como investimento, muitas vezes como um acessório, muitas vezes como, né, algo que quer seguir adiante aí com sua família, que quer compartilhar com um filho, filha ou alguém na família. Eu acho que são esses valores e conceitos que a gente precisa ressaltar. Se inscreve no Telegram, acompanha a gente no Instagram, que a gente vai se falando por lá. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.